Pessoal, mas é o seguinte, hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma questão muito interessante. Alguns estudantes, por onde eu tenho dado aula, eu dou aula em várias cidades do Brasil, viajei praticamente o Brasil inteiro dando aula de história do cristianismo, isso desde 2008. E muitos estudantes me pedem, poxa professor, suas aulas são legais, eu gostaria de ter acesso a esse material, esse conteúdo depois, porque passa aqui na sala de aula. Bom, é isso aí. Se você quer ter o conteúdo, quer ter acesso, eu vou oferecer esse acesso para você, acesso a esse conteúdo. Não é um curso de história, mas na verdade é uma videoteca de história do cristianismo. É isso mesmo. Eu quero apresentar para vocês essa videoteca neste primeiro módulo. Nós vamos ter várias coisas legais aí, mas eu dividi essa videoteca em vários módulos, em alguns módulos onde a gente pode discorrer, trabalhar, entender, pesquisar e ter uma visão muito boa daquilo que é a história do cristianismo. Então eu quero apresentar para vocês o escopo daquilo que vai ser tratado nesses módulos, né? Módulo a módulo, você vai conhecendo módulo a módulo, serão lançados por módulos as videotecas, obviamente, e gostaria que você acompanhasse comigo então o que você vai ver ao longo desses vídeos sobre a história do cristianismo. Então, aperte o cinto, que nós vamos começar, vamos alçar o nosso voo agora pela história do cristianismo. Seja muito bem-vindo, olha só o que te aguarda aqui. Então vamos lá, história do cristianismo, os módulos que eu tenho para apresentar para vocês. São os seguintes módulos. Primeiro módulo, plenitude do tempo, onde nós vamos tratar todo o pano de fundo da história da igreja. Então tudo aquilo que antecede a vinda de Jesus para iniciar propriamente dito a história. Então, plenitude dos tempos, na sequência, dentro deste mesmo módulo, a história da igreja em Jerusalém. Nós vamos falar sobre a história da igreja praticamente desenvolvida a partir de Atos dos Apóstolos. Na sequência, a relação da igreja com o Estado, exatamente. Como a igreja e o Estado, como a igreja e o Império Romano se relacionaram. Então, esse primeiro módulo, ele vai te dar toda a base, o pano de fundo do cristianismo, o desenvolvimento da igreja em Jerusalém e também o desenvolvimento da igreja dentro do Império Romano. Nós vamos aqui até Constantino, início do século V, mais ou menos, ok? Caminhando um pouco mais, nós vamos ter também pais apostólicos, que é a sequência, né, a continuação dos discípulos de Jesus que deixaram na sequência seus discípulos. Esses discípulos dos discípulos são chamados pais apostólicos. Vamos falar um pouco sobre eles, sobre quem são, enfim, o que fizeram, né, como pensaram a teologia. E na sequência, pais da igreja, também um outro grupo importante de pensadores estudiosos, dando sequência à liderança da igreja. Esse é o segundo módulo. Depois, no terceiro módulo, a gente vai fazer uma viagem que não é panorâmica. Nós vamos fazer um voo bem detalhado sobre a igreja na Idade Média. Então vejamos o que veremos, né, neste módulo sobre história da igreja na Idade Média. Eu quero avançar para vocês. Começamos então com as invasões bárbaras, que são as ações daqueles povos bárbaros dentro principalmente do Império Romano, mas mais especificamente dentro de Roma, né? A queda de Roma 477 depois de Cristo, enfim, as invasões bárbaras. Vamos tratar sobre isso. Vamos falar também sobre Gregório Magno, a influência desse grande pai da igreja, desse grande padre na vida da igreja, no cristianismo que vem logo após ele, quantas contribuições ele deu para o cristianismo. Na sequência, de Gregório Magno, vamos falar sobre Basílio Magno. Basílio Magno tem dois assuntos bem importantes sobre ele. O Renascimento Carolíngio, que tem uma influência muito grande a partir da Idade Média, com o surgimento das universidades, enfim. É uma figura muito interessante e a qual nós precisamos conhecer e estudar. Saindo dessa visão, a consolidação da sociedade europeia, né, ou a sociedade europeia ocidental dentro desse contexto do Novo Testamento. Então o surgimento do poder da igreja, a queda do império e o surgimento do poder da igreja, a grande vida, o momento, né, como viviam os europeus medievais e todo aquele aparato, né, vai estar sendo focado nessas aulas, os templários, os feudos, né, os clãs, tudo isso a gente vai trabalhar dentro desse contexto da Idade Média, ok? Aqui as ordens mendicantes,
basicamente as principais ordens que surgiram nesse período da Idade Média, também momento importante da história também, um grupo relevante para a nossa reflexão histórica, vale muito a pena, e um outro grupo que é o grupo dos escolásticos, que vai conceber muito da teologia ocidental. A teologia ocidental ela está baseada muito na escolástica. Para citar apenas um nome, e o mais famoso, o nome Tomás de Aquino, né? Então, Tomás de Aquino é essa figura importante. Nós vamos estudar todo o movimento da escolástica, o pano de fundo da escolástica, que começa praticamente lá no século IX, com as instituições das escolas catedrais, monacais, e as escolas palatinas, que vêm com origem de Carlos Magno e que vão impulsionar todo esse movimento do saber, do pensar teológico. A gente vai falar sobre isso também, ok? Mais um outro assunto importante que nós vamos tratar é abordar cruzadas, né? As cruzadas, a sua importância, os efeitos das cruzadas que também são tão importantes quanto as cruzadas. A gente vai investir um tempo refletindo, pensando sobre isso também. Eu gostaria que você não perdesse um lance sequer, porque esse negócio está realmente fantástico, pessoal. Tem mais aqui. Além disso, a gente vai trabalhar o limiar da Idade Média, né, o término da Idade Média, o surgimento de uma nova era, e a gente vai falar sobre alguns aspectos que geraram, né, alguns aspectos importantes, alguns acontecimentos importantes desse período, que é justamente a peste negra, como é retratado aqui, na peste bubônica, a crise agrária, enfim, uma série de situações, de problemas que deram colapso, né, e que vão gerar um novo mundo a partir dali, também retratado aqui, e nós vamos abordar este assunto em nossas aulas. Aí um outro assunto também polêmico, mas muito interessante, são as Inquisições. O primeiro foco de Inquisição espanhola, que foi desatada, né, a partir de Tomás de Torquemada. A gente vai perceber que ao longo da história que a Inquisição ela não é só uma Inquisição, que tem algo que vem antes dela, que vai gerar a Inquisição. Então o foco da Inquisição espanhola, essa Inquisição que vai se expandir depois para Portugal e também posteriormente na própria Itália, né? Então nós vamos abordar o primeiro foco aqui nesse momento, que é o foco da Inquisição espanhola, um outro momento relevante também na história, ok? Dentro desse assunto, fechando a Idade Média, nós vamos entrando então para um outro momento também extremamente relevante da história, que é a pré-reforma, na sequência a reforma e também a contra-reforma, a reforma na Inglaterra e a reforma na França, ok? Então, John Wycliffe, primeiro pré-reformador, na sequência Jan Hus, na sequência Girolamo Savonarola, ou só Savonarola, você vai entender quem foi essa figura. E sequência, reforma então começando, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, os dois primeiros personagens importantes da primeira fase da reforma, e dando sequência aí, Menno Simons, um reformador holandês, principalmente o movimento anabatista aí, uma figura também muito importante desse movimento de reforma, John Calvino. Podemos dizer que foi o sistematizador da reforma, o grande pensador da reforma. Abordaremos todos esses nomes. E aí, como disse anteriormente, a reforma na Inglaterra, a gente vai ver essa reforma, como ela acontece, pormenores dela, e aqui a figura do rei Henrique VIII, né, o homem das 6 mulheres. Além disso, o Concílio de Trento, que é tido como a contra-reforma, a resposta da Igreja Católica, né, Apostólica Romana ao movimento de reforma na Alemanha, e outros movimentos foram explodindo na sequência. Então, o Concílio de Trento, o que o Concílio de Trento trouxe, e também a reforma na França com Francisco I. Como aconteceu, como se deu isso, vamos entender, vamos mergulhar nesse mundo, nesse ambiente e saber a relação, né, de Francisco I com os chamados huguenotes. Quem são os huguenotes? Os huguenotes são os protestantes da França, ok? Então a gente vai mergulhar, vai ter um assunto bem interessante, vale muito a pena, não fique de fora. Passando este módulo, teremos um outro módulo, que é o módulo sobre a inserção do protestantismo no Brasil. Exatamente isso. Nós vamos abordar aqui o período das expansões, né? As expansões portuguesas principalmente, vindas para o Brasil colônia, período do Brasil colônia,
Brasil Império, né? O período do Brasil Império também importantíssimo para a gente entender muitas coisas. Além disso, obviamente, nós vamos abordar vários outros aspectos dentro desse Brasil Colônia e Brasil Império, né? Então, a chegada dos jesuítas, que é um momento importante, a consolidação do catolicismo, logo depois a chegada dos franceses, os holandeses no Brasil do Engenho e também toda a inserção das igrejas fora do eixo católico dentro do Brasil. Legal? E não para por aí, o conteúdo não para por aí. Eu quero oferecer para vocês que vão se inscrever nesses módulos, né? No primeiro módulo vai ter um bônus ali sobre os grandes avivamentos. É isso mesmo, começando com o avivamento morávico, o avivamento alemão, passando pelo avivamento inglês, com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Então são essas três figuras importantes do avivamento inglês, que também vai se estender aos Estados Unidos, né, com a figura de Jonathan Edwards. Então é um bônus para vocês, esse bônus para quem se inscrever, um módulo só tratando, videoaulas só tratando sobre os grandes avivamentos. Gente, muito legal, vale a pena, você não pode ficar de fora desse conteúdo, perder esse conteúdo, né? E eu quero não só isso, mas também presentear todos aqueles que buscam, aqueles que querem se preparar melhor, pessoas que estão interessadas no seu crescimento, conhecimento, pessoas que buscam isso. Então, quem está interessado em conhecimento vai receber mais conhecimento, né? Os 60 primeiros inscritos, deixa eu até voltar a apresentação aqui, ó, os primeiros 60 inscritos, os primeiros pensadores, historiadores, né, as pessoas que querem conhecer da história, que querem ter esse acesso a este material, os 60 primeiros, vou falar de novo, somente os 60 primeiros terão acesso ao material que eu vou sortear para eles. Que material é esse? Bom, uma bibliografia importante, não é um livro de história, na minha concepção é o livro de história do cristianismo, não é apenas uma fonte, é a fonte. Kenneth Scott Latouré, Uma História do Cristianismo, 2 volumes. Este livro vai ser sorteado entre os 60 primeiros que se inscreverem, ok? Então, os 60 primeiras pessoas que se inscreverem vão concorrer a este livro. Detalhe, já tem 2 pessoas que estão inscritas, então tem algumas vagas aí, corre lá, faça a sua inscrição, entre em contato, eu vou deixar no final, vou deixar todos os dados para você fazer a sua inscrição, legal? Então não perca tempo, seja logo uma das 60 pessoas a se inscrever e concorrer também, olha só, um vai concorrer, né? 60 primeiros concorrem a uma fonte importante que é a História da Igreja, uma História da Igreja do Kenneth Scott Latouré, e o outro vai concorrer ao Beacon, Novo Testamento, comentário bíblico do Novo Testamento Beacon. É um comentário interessantíssimo, é um comentário bem exegético, bem teológico, sério, vale muito a pena você que ainda não tem essa ferramenta buscar. Bom, você deve estar se perguntando então quanto custa tudo isso? Vou ter que desembolsar um saco de dinheiro, como está aqui, né? Um saco de dinheiro para ter acesso a todo esse material. Não vai não, tá? É um material onde eu propus um custo bem acessível, onde vocês vão ter acesso a uma ferramenta importante, a informações relevantes, né? E eu não quero, assim, a ideia não é cobrar absurdos de vocês. Na verdade, se você for parar para pensar, você está levando um livro que só um livro desse custa na faixa de R$250, né? Então você está pensando, poxa, então vai ser caro mesmo esse negócio, vai custar uma fortuna isso. O que é um preço bom para você? Deixa eu pensar, poxa, deve estar custando aí uns R$400, uns R$300 esses vídeos. Não, olha só que coisa básica, né? Valor R$57. Este é o primeiro módulo, né, referente ao primeiro módulo, serão vários vídeos lançados aqui, você vai ter acesso, como eu disse, ao primeiro módulo. O que é o primeiro módulo? Voltando lá, primeiro módulo, Plenitude dos Tempos, Igreja em Jerusalém e Igreja no Império Romano, né? Então Igreja e Estado. Então esse primeiro módulo, só esse primeiro módulo com todos os vídeos do primeiro módulo vão custar R$57. Gente, muito barato, isso é uma grana que você investe para ter um grande conhecimento. Não é, como eu disse, não, a proposta não é
ficar milionário com isso, mas é fazer com que vocês tenham acesso, e você tenha acesso a um material relevante, a uma pesquisa relevante, a uma pesquisa séria que vai te dar muitas informações. Legal? Então, R$57 eu vou colocar no final aqui no vídeo. Quem estiver vendo este vídeo pelo YouTube vai ter aqui a maneira como você se inscreve, tá? O local onde você se inscreve, como se inscrever para receber os seus vídeos e ainda concorrer a esse material. Legal? A minha proposta é lançar o primeiro módulo até o dia 7/8. 8/8 no máximo. Quem se inscrever já vai estar com os links, receber os links dos vídeos na mão, um link, né, onde você vai ter todos os acessos. E detalhe, gente, é um material para você guardar. Material para você levar com você onde você for, material para você usar nos seus estudos particulares, material para você usar em grupos de estudo que você tem. Então é um material diferenciado realmente, é uma proposta para que você tenha esse material, tenha esse recurso e acesse quando e onde você quiser e quando e onde você precisar. Legal? Então todo o material vai ser gravado em uma qualidade muito boa, as apresentações estão muito bem feitas, né? Então a qualidade muito boa, vocês vão perceber que eu vou ficar muito mais bonito nas filmagens, beleza? Então olha só, aguardo você, fica aí os dados, eu vou colocar aqui no vídeo, ou no YouTube aqui embaixo, ou em cima, se você tiver acesso pelo Facebook, ou enfim pelo Instagram, você vai ter acesso a esse conteúdo. Eu gostaria que você se inscrevesse para ter acesso a esse conteúdo. Tá joia? Valeu, se você curtiu esse material, divida isso, compartilhe com outras pessoas este vídeo e tenho certeza que outras pessoas estão talvez procurando isso e você está tendo acesso livremente. Tá joia? Te aguardo então na primeira aula, hein? Não se esqueça, na primeira aula, a partir do dia 7/8, o primeiro módulo, a gente já vai começar a ter os primeiros vídeos do primeiro módulo. Tá joia? Muito obrigado, até logo, um grande abraço, tchau, tchau!